Voltamos então com a reta final de primeira, temos alguns minutinhos de programa e vamos falar do jogo de hoje, hein? Corinthians entra em campo logo mais contra o Bragantino, na verdade não, o Corinthians joga hoje, ele tem uma sequência de 3 times da Série A em sequência. Sim, Bragantino hoje, o São Paulo no domingo e o Santos na próxima quinta-feira. Jogo 7h30 em Bragança Paulista, o Corinthians que venceu a Ponte na estreia, então tenta a segunda vitória aí com o Dorival Júnior. Algumas mudanças, a gente já vai relatar aqui para vocês quem que o Corinthians não conta e conta para esse jogo, mas a gente traz a matéria aí, ó. Viva esquenta para o Brasileirão em semana com 3 pedreiras. Campeonato Paulista já começa assim, ô Danilo. Só a amostra inicial, a vitória sobre a Ponte, já trouxe algo de positivo para o Corinthians? O que dá para aguardar, esperar desse time do Dorival Júnior, que terminou a temporada quase no Natal, né? E já começou outra em sequência. Assim, eu achei o primeiro tempo, né, contra a Ponte Preta abaixo, depois o Corinthians no segundo melhorou. Achei que foi no embalo até do que já vinha do ano passado, do título e tal. O Corinthians tem me chamado mais a atenção os movimentos nos bastidores, de não renovar com o Romero, de não renovar, de ter mandado o Thales Magno embora. Estou curioso para saber, daqui uns 6 meses começam a vazar as notícias de como que foram os acordos desses jogadores que estão chegando. Sem custo, mas quanto foi a luva, quanto que é o salário, uma cláusula X. Eu estou muito curioso para saber como está o bastidor do Corinthians na tentativa de melhorar as contas do pagamento de transferban e tal. Dentro de campo, eu acho que é um time que tem capacidade de fazer um brasileiro melhor do que fez no ano passado. Mas, se a gente for lembrar, foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. O embalo do momento é bom. Pegou uma Ponte Preta, que eu tenho que destacar, não pôde registrar ninguém, está com transferban, é o time que subiu da Série C para a Série B e que, eu falei no começo do programa, vive uma grande crise. Perdeu agora do Velo Clube, inclusive. O Elvis soltou os cachorros lá, falou que não aguenta mais a falta de profissionalismo da Ponte Preta, que não dá para jogar assim, que vão acabar com todos os garotos. Então, assim, é uma vitória legal, uma vitória que dá um ânimo para começar a temporada, ainda mais nas condições que teve, que terminou a temporada no dia 21, voltou a treinar dia 5 e dia 10 estava jogando, mas ainda é cedo para a gente poder falar que vai ser um ano de novo com 2 títulos, como foi 2025 para o Corinthians. Muitos problemas internos à Ponte, né? E ontem teve esse desabafo do Elvis, falando que é uma vergonha, a gente está tentando, lutando, não está conseguindo, que não é justo cobrar dos meninos. Bandeirantes Campinas, só para dar o crédito. Foi um desabafo. E a Ponte vem passando por muitos problemas financeiros, atrasos de salário, transferban, né? A reclamação de jogadores, enfim, era todo esse contexto que estava em jogo na partida de estreia do Corinthians. Para o jogo de hoje, o Corinthians ainda não conta com o Garro, que fez uma cirurgia, e nem com o Memphis, que ainda está aprimorando a parte física. Mas tem a volta do Ranielli e do Yuri Alberto, que não foram utilizados na primeira partida. Hugo Souza também está confirmado por hora. PVC, um time que pode trazer bons frutos nesse Campeonato Paulista, a gente pensar aí, Hugo Souza, Mateuzinho, Kaká, Tchoca e Hugo, é o que desenha o Dorival hoje, Ranielli, André, Carrilho e Bidon, Vitinho e Yuri Alberto. Eu acho que o time pode ganhar do Bragantino, melhorou um pouco o retrospecto do Bragantino recente, foi bem difícil nos últimos 3 anos, mas no ano passado até subiu um pouquinho. Mas o jogo contra o Bragantino é sempre difícil. Em Bragança é muito complicado. Eu não acho que o Corinthians não tem possibilidade. Tem, o Corinthians pode ganhar o jogo. Mas o Bragantino é um time forte. Então, aqui é que está o problema. O problema é jogar em Bragança Paulista. O Bragantino que venceu na estreia também, bateu o Noroeste. Tem a expectativa também da estreia do Gabriel Paulista. Ele que já foi contratado, né, foi confirmado, já foi relacionado também, deve começar no banco. Mas podemos vê-lo em campo. Danilo, você quer ver Gabriel Paulista jogando? Sabe o que eu acho mais curioso? Que o Gabriel Paulista, ele tá nessa de querer jogar no Corinthians há muito tempo. Ele finalmente conseguiu realizar o sonho, né? Ele se emocionou bastante. Eu não sei, eu gosto muito do Gustavo Henrique, eu gosto do André Ramalho. Se o Gabriel Paulista jogar o que ele realmente jogou no auge dele na Europa, porque agora, nos últimos anos lá na Turquia, eu confesso que não consegui assistir com tanta frequência o campeonato turco, então eu não sei o nível dele. Se ele jogar o que ele jogou no Arsenal, lá, por exemplo, no futebol inglês, legal. Vai ser um bom reforço para o Corinthians. E aí toma a vaga do Gustavo Henrique e do André Ramalho. Agora,
Não acho que é a tarefa tão fácil, não. Acho que é um bom reforço para compor o elenco no ano, mas vamos ver. Estou curioso para saber qual vai ser o nível desse Gabriel Paulista, que já foi até convocado pelo Dunga, né? Foi. Na seleção brasileira. Foi, na época, até acho que já estava trabalhando como setorista da seleção. Foi uma das surpresas do Dunga na época. Quem também está chegando, mais um reforço, é o Caio César. E ele fez um esforço grande para jogar pelo Corinthians, topou reduzir o salário, ele que estava no Al Hilal, tinha perdido um pouco de espaço, então também queria atuar mais, por isso também o desejo de voltar ao futebol brasileiro. E a matéria do Fábio Lázaro traz aí que ele abriu mão de parte do salário para que o acordo avançasse. Ganhava cerca de R$1 milhão no Al Hilal. E a negociação já está bastante avançada, deve chegar no fim de semana para fazer exames, aquela coisa toda, burocracia e tal. E a diretoria quer reduzir os custos, né? 30% os custos do departamento de futebol. Não à toa tem feito contratações não tão badaladas, ainda assim tem feito contratações, né? Porque antes nem podia fazer isso por conta do transfer ban. Agora 4 já chegaram e Dorival ainda quer mais 3, que foi a informação que a gente trouxe ontem com o Samir Carvalho. 7, tá bom para você, Danilo? Campeão da Copa do Brasil, campeão do Paulista, do time bom do 1-11, a segunda maior folha salarial, terceira mais folha salarial. Agora a dúvida é se a queda do transfer ban foi uma boa ou uma má notícia para o Corinthians, dependendo de como foram feitos os acordos, né? A gente vai ter que ver, de novo. Aguardo as notícias, vamos ver se o Stabile vai realmente honrar o sobrenome e estabilizar o Corinthians. Ele disse que é o Marcelo, que é ele, estabiliza, e o Marcelo traz paz. Há quem diga que o Gabriel, no Corinthians Paulista, só se chamaria Gabriel e o Marcelo no Corinthians é só Marcelo. Ô, PVC, a janela até agora do Corinthians te salta aos olhos? Eu acho que ele tinha que contratar alguns jogadores porque ele tem que resolver e estabilizar a situação financeira. Não dá para você ser... Eu acho que tem uma metade de caminho aqui. Não adianta você ficar falando assim, a cada contratação do Corinthians dizer não pode contratar ninguém. Pode, ele está liberado para contratar. A questão é que ele tem que conseguir pagar o que ele contrata. Esse é o ponto. Esse ano, é verdade que o fair play financeiro ainda não é o fair play no ponto final do que vai ser. No começo. Mas a CBF criou uma regra e a partir de março tem que fazer a prestação de contas e vão ser 3 períodos de prestação de contas no ano para que você não extrapole o limite do que pode gastar. Então, o Corinthians tem que estar dentro dessa regra. Tem que estar dentro da regra que foi estabelecida. O Corinthians vai contratar e vai ter que pagar a conta. Para isso, mudou o presidente, para isso está sinalizando com uma mudança de postura no mercado com o Marcelo Paes. O que vai acontecer, ninguém vai aqui botar a mão no fogo para dizer vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado.